A casa de Carlos havia virado um verdadeiro circo. Moradores e motoqueiros se reuniam todo fim de tarde para atirar ovos e pedras. Todo dia era a mesma coisa, e ele olhava atônito para fora, e apenas torcia para que toda a multidão fosse embora. Depois de algumas semanas, no entanto, ele se acostumou e via todos estes acontecimentos como meros incômodos diários. Trabalhava num escritório de contabilidade e passava grande parte dos dias pensando no que havia feito para receber essa atenção toda. Que se lembrasse, não havia cometido crime algum, nem praticado nada de imoral. Por que, então, estava sendo punido? Não fazia ideia. Sentia-se como o personagem Joseph K. no livro O Processo, de Franz Kafka. A diferença é que, ao invés de ser processado de forma inexplicável pelo governo, estava sendo perseguido por uma série de pessoas histéricas, que estavam convencidas de que um crime havia sido cometido. Não tinha muita intimidade com nenhum colega de trabalho, pois era uma pessoa reservada e extremamente focada, que não gostava de passar muito tempo conversando com os outros. Certo dia, no entanto, após uma madrugada mais barulhenta do que o normal, pois os gritos da multidão estavam inexplicavelmente raivosos, Carlos resolveu pedir um favor para Marcos, a quem respeitava e com quem se dava minimamente bem. Após breves cumprimentos iniciais, ele pediu para Marcos ir até a multidão raivosa quando anoitecesse, e então perguntasse a algumas pessoas o seguinte: qual crime foi cometido pelo dono da casa? O colega achou estranho, mas então aceitou ajudar o outro. Ao anoitecer, Marcos fez o que havia sido prometido. Ao chegar na casa de Carlos, já havia uma multidão extremamente raivosa na frente do imóvel. Havia mulheres gritando palavras de baixo nível, homens descontrolados gritando e atirando pedras na casa, e motoqueiros fazendo um barulho inaceitável com suas motos. Após ficar alguns minutos em estado de choque, Marcos começou a interrogar os histéricos. Senhora, diga-me uma coisa. O que foi que o dono da casa fez para haver tanta raiva dele? Então a senhora o olhou extremamente confusa e, após alguns segundos, disse: Ora, você é tolo por acaso? Não acredita na democracia? Não apoia o povo? Pois então xingue e atire pedras como nós, ao invés de ficar aí nos julgando. O patife que mora aí merece tudo isso. Mas o que ele fez? Eu só quero saber isso. Cala a boca! Atônito, Marcos se dirigiu a outra pessoa. Ao ver um senhor aparentemente respeitável, perguntou a ele o que o dono da casa havia feito. Ah, meu jovem, é uma tristeza. Ele questionou uma autoridade em público, acredita? Como assim? Que autoridade? Olha, pelo que eu entendi, o pobre homem estava na fila para ser atendido numa repartição pública, quando um atendente, que voltava do almoço, o acusou de estar furando a fila. Então o homem ficou bravo e disse que o atendente estava errado. E foi aí que tudo começou. Pois não podemos discordar dos homens do povo, não é? Marcos achou tudo muito estranho e resolveu perguntar para mais uma pessoa. Então viu uma jovem de boa aparência e perguntou a ela: o que o dono da casa fez para merecer tudo isso? Ele atropelou um cão e fugiu, aquele desgraçado. Espere aí. Ele não havia discordado de uma autoridade pública numa repartição? Claro que não. Você ficou maluco? Mais confuso do que nunca, foi até outras 5 pessoas e recebeu 5 respostas diferentes. Foi então que começou a gritar: Vocês estão completamente loucos? Pode alguém dizer com certeza do que o dono desta casa é culpado? Pois perguntei a 8 pessoas e recebi 8 respostas diferentes. Cada um está aqui por uma razão, provavelmente advinda de boatos infundados. Perderam a razão? Atormentam a vida de um homem sem saber sequer o crime de que o acusam. Foi então que um homem foi em direção a Marcos e começou a falar de forma firme. Senhor, você é contra a democracia? Claro que não. Sou super a favor. Então por que você discorda do povo? Porque concordar ou discordar tem a ver com a verdade, e não com quantas pessoas acreditam em algo. Se 1000 homens acreditam em uma mentira, esta mentira não se torna verdade. Mas nesse caso, é pior ainda, pois cada um de vocês acredita em uma verdade diferente, ou seja, em uma mentira diferente. A verdade? Arrogante tolo, não imponha seus conceitos e suas crenças sobre nós. A verdade é subjetiva, e quem a define é o povo. Ou quer voltar para a idade das trevas? Quer que a verdade esteja nas mãos da igreja? Olha, não sou religioso nem nada, mas mesmo naquela época, a verdade continuava sendo verdade independente, ou seja, não era definida de cima para baixo por ninguém, mas sim
buscada através de investigações filosóficas. Não digo que as autoridades clericais e imperiais não cometeram erros, pois cometeram. Alguns homens, sedentos por poder, tentavam eles mesmos dizer o que era verdade e o que não era. No entanto, qual é a diferença entre eles e vocês? Nós seguimos a razão. Eles seguiam as trevas e o misticismo. Olha, na boa, vocês não conseguem concordar, nem sobre o motivo pelo qual estão aqui, quanto mais pela verdade das coisas. Cada um de vocês tem sua própria ideia de verdade, ou seja, a verdade não existe para vocês. Vocês seguem a máxima de Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. Ora, se isso é verdade, como saber qual homem está com a razão? Isso é uma democracia, a verdade está com o povo. Ah, então vocês simplesmente jogam a verdade para baixo do tapete e tratam suas opiniões como se fosse a própria verdade. É isso? Nisso, o telefone de Marcos tocou. Era a sua esposa, que estava desesperada, dizendo: Marcos, venha para casa imediatamente. Estão tentando invadir. Como? Quem? É uma multidão. Estão tentando arrombar a porta. Ah, conseguiram. Estão entrando. Marcos foi correndo para casa e encontrou a esposa e a filha mortas.